Pronto. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje, inaugurando a nossa disciplina, Seminários de Petróleo e Gás Natural, que a gente sempre tem a satisfação de convidar pesquisadores, profissionais de outros estados. Aqui nós temos a grata satisfação de ter Alfredo Renault. Renault é um velho conhecido nosso, hoje é o nosso chefão na Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da ANP. Então, sobre a sua batuta que estão alocados, os programas de recursos humanos. Ele é professor de Engenharia Química da UFRJ, tem vários trabalhos, é consultor do setor de petróleo e gás, consultor do Banco Mundial, superintendente de ensino superior da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Economia da PUC, professor do Departamento de Matemática do IME, do Instituto Militar de Engenharia, assessor da diretoria da ANP, membro do comitê organizador do 17º Congresso Mundial de Petróleo, autor de vários artigos em revistas especializadas, jornais, capítulo, livro, e tendo várias palestras no Brasil e no exterior. Então, vocês estão vendo a vasta experiência que tem Renault na área de petróleo e gás. Ele vem somar aqui, vem passar um pouco de sua experiência para nós que estamos assistindo essa palestra. Muito obrigado, Renault, e seja bem-vindo. E você fica à sua disposição o tempo que você quiser para fazer a sua palestra. Muito obrigado. Obrigado, Afonso. Obrigado, Oswaldo. Queria cumprimentar todos que estão participando. Agradecer o convite, falar que é muito bom falar para os PRHs, né? Foi muito bom ter podido ajudar, contribuir para que a gente ressurgisse com os PRHs, um programa importantíssimo para as universidades, buscando dar mais oportunidades aí aos nossos jovens para integrarem, né, o sistema de pesquisa e, principalmente, para terem menos vontade de sair do Brasil, né, para a gente ajudar com uma gota d'água nesse oceano, que a gente consiga dar oportunidade para pesquisa e para os jovens se fixarem no país. A retenção de talentos é uma questão importantíssima e eu acho que o PRH contribui nessa direção com as bolsas de mestrado, doutorado. A UFRN, né, a quem eu agradeço o convite também, tem 5 programas de recurso humano da ANP. Isso eu acredito que seja de extrema importância nesse momento de tanta dificuldade que o sistema de pesquisa passa no país. Eu queria falar para vocês, quer dizer, que eu vou comentar um pouco, né, como é que essas mudanças todas estão acontecendo no desenvolvimento tecnológico no setor petróleo, a ANP tentando, né, cada vez mais buscar a compreensão, o diagnóstico do caminho que as empresas estão trilhando na área de tecnologia e inovação, né? E eu acho que isso pode também dar informação construtiva para vocês na direção dos próximos passos. As empresas de petróleo têm uma larga tradição de investimento em tecnologia, é um setor intensivo, né, em desenvolvimento tecnológico. O SEMPES já está aí há muitas décadas contribuindo com o desenvolvimento tecnológico, se aproximando sempre das universidades e dos centros de pesquisa. E agora, com a abertura que aconteceu há 20 anos, isso se estendeu também, devido à obrigatoriedade do contrato com a ANP, se estendeu para investimentos em pesquisa das demais empresas que têm produção no Brasil.
E, nesse momento, as empresas estão muito preocupadas em trazer maior apoio aos processos de inovação dentro das suas verbas de utilização da pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né? Então, a inovação buscando resultados mais efetivos na incorporação da tecnologia dentro das empresas de petróleo tem sido um dos focos importantes que as empresas estão tomando essa direção nos últimos anos. Como vocês sabem, né, o Brasil tem uma tradição muito grande na pesquisa científica, na pesquisa acadêmica, e precisamos nos deslocar também com mais força para a área da inovação. E as universidades terão, e já estão tendo e terão ainda mais, um papel muito importante nisso, e as empresas vão buscar essa direção, estão buscando essa direção, né? Eu queria comentar com vocês que o processo de inovação, o processo de desenvolvimento tecnológico, nesse momento, está sofrendo, né, profundas mudanças que começaram mais ou menos há uma década e que já essas mudanças já se consolidam dentro do setor petróleo. As empresas já estão trazendo para dentro delas novos modelos, né, no processo de desenvolvimento tecnológico, como coisas mais ou menos recentes que se consolidaram na última década, como eu falei, como a inovação aberta, o conceito de encomendas tecnológicas, né, uma visão mais cooperativa entre as petroleiras e os fornecedores, né, a busca de soluções na inovação que envolvam projetos com universidade somado a potenciais fornecedores, né? É muito importante a gente lembrar que a inovação da indústria do petróleo certamente não, o produto da inovação não será desenvolvido e produzido pela empresa petrolífera, né? Ela é utilitária de alguma inovação que vai ser produzida por fornecedores. Então, projetos que envolvam a soma de universidades com potenciais fornecedores e, por fim, né, a questão das startups e da possibilidade também de envolvimento de universidades com startups. É a questão do novo modelo de empreendedorismo e de inovação. Então, esse conjunto de transformação que a inovação e o desenvolvimento tecnológico está passando, eles estão cada vez mais sendo incorporados às empresas petrolíferas, e esse perfil de novo sistema que inclui, como eu falei, inovação aberta, encomendas tecnológicas, startups, ele vai cada vez ser mais utilizado pelas empresas, e eu acredito que as universidades têm um grande papel nesse sentido. Tá? A segunda direção que eu vejo que tem sido bastante focado pelas empresas é a questão da transformação digital. E aí o perfil dos PRHs que tem na UFRN, como em outras universidades também, mas o perfil de pesquisa pode contribuir muito para esse processo de transformação digital. As empresas estão com um foco grande em digitalizar todos os seus processos, da sísmica até o topside, ou seja, o reservatório, o poço, o subsea, toda essa estrutura de exploração e produção tem se perseguido muito
a utilização das tecnologias vinculadas à transformação digital ou, né, da indústria 4.0, como se diz. Nós estamos falando de inteligência artificial, internet das coisas, reconhecimento de imagem, big data, todo esse conjunto de novas tecnologias, né, que, do ponto de vista acadêmico, foi reconhecido como a indústria 4.0, já há mais de uma década que essa formulação já se consolidou. Nos últimos anos, com um certo atraso em relação a outros setores da economia, a indústria do petróleo tem trazido, né, esses temas para as suas grandes questões de inovação e desenvolvimento tecnológico. Existe uma relação profunda entre esse processo e o aumento de produtividade, que é algo que as empresas perseguem no seu processo de absorção de novas tecnologias. Então, a transformação digital com foco, né, em algumas questões que são importantes, como a questão do aumento da produtividade que eu citei, ela vai acontecer desde da geofísica, né, onde toda a parte que nós estamos falando de sísmica tem sido incorporado vários projetos com inteligência artificial. A geofísica vem passando por uma grande transformação pela utilização dessas novas tecnologias, mas nós estamos falando também de manutenção preditiva, que é algo transformador na indústria do petróleo. Você saber, né, que a partir de conhecimentos elaborados por essas novas tecnologias, você vai ter menos paradas, que são paradas de produção, nos FPSOs ou nas plataformas, essas paradas para manutenção que não estavam previstas têm um custo financeiro muito alto. Então, essas tecnologias no uso de manutenção preditiva, a questão, né, do desenvolvimento de gêmeos digitais, que é algo extremamente importante do ponto de vista da simulação, né, e do acompanhamento das operações e dos processos, né? Tanto no topside como no processo de produção como um todo, seja um gêmeo digital de uma operação ou de um conjunto do topside, as empresas têm buscado isso como solução e com foco nesses objetivos que eu citei. Também a incorporação desses temas ligados à transformação digital na logística, né? A gente sabe que a capacidade de você dar eficiência aos processos de logística, na medida que você incorpora essas novas tecnologias, é muito grande, né? Segurança cibernética. Eu estou aqui citando alguns casos e algumas tecnologias, mas cada vez mais, né, as empresas estão buscando essas soluções de transformação digital e que tem algo muito interessante, que ela traz dentro dela uma certa interdisciplinaridade, na medida que você precisa do pessoal de processos, do pessoal de projeto, precisa do pessoal que tem o conhecimento, né, dessas tecnologias de inteligência artificial e outras tantas. Então, essa interdisciplinaridade está sendo cada vez mais construída nos ambientes de universidade e as empresas têm olhado, né, para a questão da transformação digital com muito foco, né? E as empresas de petróleo, elas têm, né, muito claro o que elas querem da inovação, o que elas querem das tecnologias
que podem ser desenvolvidas com o apoio das universidades. Em primeiro lugar, né, esse aumento de produtividade ele também pode estar ligado à redução de custos, né? E as empresas buscam muito projetos que vão acabar levando a uma redução de custos, e é óbvio, não obrigatoriamente ligados a toda essa transformação digital, mas também utilizando ou não transformação digital, a questão da redução de custos é muito importante. Vocês sabem que há alguns anos atrás a gente trabalhava com um barril a 120, né? E foram momentos difíceis quando esse ciclo de alta de petróleo acabou. E eu vou falar no final um pouco, com a pandemia houve um novo ciclo de queda bastante importante, e essa volatilidade de preços obriga a empresa a estar preparada, né, para os momentos de baixo preço do Brent, e, portanto, ela precisa se preparar tecnologicamente, voltando com um objetivo para redução de custos. Existe um outro fator importante, que é o objetivo também da inovação, né, que é a questão da segurança operacional. A gente tem que lembrar que a indústria do petróleo é uma indústria de risco, tanto para as pessoas que trabalham diretamente na operação, como para o meio ambiente, né? E a pressão da sociedade, felizmente, aumentou muito nas últimas décadas, e a sociedade exige uma minimização desse risco, né? Cada vez que há algum desastre ambiental ligado à indústria do petróleo, as consequências para a empresa responsável pela operação é muito grande do ponto de vista financeiro. Então, temas vinculados à segurança operacional, garantindo uma minimização de risco, são temas que também hoje têm muito interesse das empresas, lembrando, mais uma vez, que também a transformação digital está sendo utilizada nesse ganho de segurança operacional que está sendo procurado. Outra questão importante, principalmente no Brasil, né, porque essas duas primeiras são questões globais do petróleo, mas no Brasil a gente tem uma questão importantíssima, que é o aumento do fator de recuperação. A gente tem uma bacia extremamente caminhando para uma bacia madura, como a bacia de Campos, onde o fator de recuperação é muito baixo. Os estudantes que estão assistindo sabem, né, que uma parte significativa do óleo fica no subsolo, né, fica no seu reservatório, e aumentar o percentual do que existe lá e do que se tira é muito importante, né? Então, esse aumento de fator de recuperação, através de uma compreensão maior do reservatório e uma compreensão maior de todas a relação, né, rocha-fluido, ela é muito importante, porque cada óleo adicional que sai com uma infraestrutura já montada, ele sai com um custo muito mais barato, porque ele é um óleo adicional onde toda a estrutura de topside, de FPSO e de subsea já está pronta. Então, é muito importante do ponto de vista financeiro, é muito importante do ponto de vista de agregar ao país mais royalty, mais demanda para fornecedores, na medida que a gente consegue estender a vida do campo e aumentar o fator de recuperação. E por fim, eu acho que aí é um tema que a gente vai precisar falar um pouco mais de detalhe, né? É o foco que as empresas de petróleo vêm dando, e já aparece na área de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico a todo esse processo de transição energética, né? A questão das renováveis, a questão do CO2, a questão da descarbonização como um todo. Então, isso cada vez mais cresce o interesse das empresas em usar seus recursos nesses temas. E a primeira coisa que a gente pode falar disso é a mudança, né, que já vem ocorrendo no nome das empresas. As empresas petrolíferas internacionais estão se deslocando de empresa de petróleo para empresa de energia e estão fazendo isso desde a construção de uma nova marca e passando claramente para a sociedade e para os seus acionistas que elas estão construindo um caminho de não serem empresas específicas de petróleo, né? E óbvio que, na medida que elas busquem empreendimentos ligados a renováveis, elas também vão iniciar esse processo buscando investimentos na área de pesquisa e tecnologia que também estejam ligados a esse caminho que elas estão trilhando. Nesse ponto de vista da questão da transição energética, a questão das emissões, eu poderia falar para vocês que as empresas dividem o seu foco nesse momento em 3 grandes questões, né? A primeira é como emitir menos durante o processo produtivo. O processo produtivo, por si só, ele é um processo que necessita energia e, portanto, ele tem emissão, e as empresas têm desafios, metas bastante desafiadoras para diminuir a emissão por barril gerado. Nós estamos falando, basicamente, do gasto energético dentro do FPSO e durante todo esse processo de deslocamento da produção. Então, existe hoje metas definidas dentro de cada empresa, metas bastante desafiadoras para 2030 e para 2050, voltada a diminuir a emissão por barril gerado. A segunda vertente, né, é a vertente da captura de CO2, que é a outra forma que as empresas de petróleo enxergam a necessidade de desenvolvimento de tecnologias para que o seu produto seja mais palatável pela sociedade como um todo, em função do momento que se vive em relação às emissões. Então, a captura de CO2, ela também é um foco muito importante hoje dentro da visão de pesquisa das empresas, e nós estamos falando, né, de você, a partir da captura de CO2, estar contribuindo para diminuir a emissão líquida do processo de utilização do petróleo. E a terceira vertente é a vertente do interesse das empresas pela geração, produção através de renováveis, produção de energia através de renováveis. É importante que as empresas tenham nesse caminho interesses específicos, umas são muito mais focadas em biocombustíveis, outras são mais focadas em eólica offshore, mas independente, né, de qual é o principal foco, elas hoje vivem esse caminho que não tem mais volta, de buscar empreendimentos e buscar pesquisas também na área de geração de renováveis, né? E no Brasil, ela já tem, do ponto de vista tanto do empreendimento como de pesquisa, com os recursos da cláusula da ANP, ela já tem apostado nessa direção.
E aqui tem um detalhe importante, que é a questão do hidrogênio, né? O hidrogênio como sendo hoje talvez o que mais movimenta a pesquisa na Europa como caminho de combustível do futuro. Ele tem sido bastante apresentado como uma questão relevante que as empresas petrolíferas estão apostando num salto na direção da sua diversificação no futuro. O hidrogênio, né, ele faz parte, talvez, hoje, do principal tema da Europa nessa análise da visão de combustíveis de baixa emissão ou sem emissão, mas o que nós estamos vendo é que o Brasil já coloca isso como algo de relevância para o desenvolvimento no país, do ponto de vista de tecnologia. A gente tem um programa importante do Ministério de Minas e Energia voltado para o hidrogênio, e as empresas de petróleo estão buscando, né, esse caminho também. É importante, né, que a gente tenha claro que esse processo de transição energética, com o gás natural tendo um papel importantíssimo de combustível de transição, o gás natural vai, todas as estimativas apontam que vai crescer a participação dele no Brasil, do ponto de vista da matriz energética brasileira, né? Mas é importante, né, a gente ter claro que esse caminho da transição energética, as empresas petrolíferas terão um papel importante. Terão um papel importante do ponto de vista de tecnologia, terão um papel importante do ponto de vista de investimento. Os recursos, né, e a capacidade de investimento das empresas petrolíferas, por terem vamos dizer assim, terem uma receita gerada a partir do petróleo que viabiliza forte investimento nas novas energias. Então, as empresas de petróleo terão um papel cada vez maior no caminho, né, da construção dessa mudança que nós estamos vivendo e vamos viver com mais intensidade, onde a descentralização, né, a customização regional, ela vai ter um papel importantíssimo. Eu acho que isso já está demonstrado na realidade do Brasil com a questão da eólica no Nordeste brasileiro, onde a eólica já tem um papel muito relevante na geração elétrica no Nordeste. Então, essa customização regional, essa diversificação de fontes energéticas, ela vai se consolidar cada vez mais, né? E as empresas de petróleo estão atentas a isso e estão apostando no investimento nessas tecnologias. Então, customização, descentralização e descarbonização. Esses três temas vinculados às próximas décadas na questão de energia. Bom, eu queria também comentar com vocês um pouco sobre a questão da cláusula de P&D, né? E do que a gente viveu nos últimos meses, né? E agora já mais do que um ano, as dificuldades que os projetos passaram, certamente com um efeito grave para muitos laboratórios. Eu acredito que isso tenha acontecido na Federal do Rio Grande do Norte, porque isso foi generalizado, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, porque a média do valor do Brent em 2019 foi 65.
em 2020, no segundo trimestre, a média era 30. Então, a queda do valor médio do Brent de 19 para 20 fez com que as obrigações caíssem enormemente em termos de investimento de P&D. Ou seja, como a obrigação é um percentual da renda bruta e a renda bruta está atrelada ao preço do barril, o que aconteceu é que nós passamos uma grande crise em 2020 com uma redução muito grande das obrigações de investimento. Isso, obviamente, teve impacto, teve descontinuidade de projetos, teve redução de projetos. Eu acredito que isso tenha acontecido com alguns projetos na UFRN, mas mais importante, né, é que eu queria deixar para vocês o recado de que esse grande soluço já está sendo superado, ou seja, a média do Brent no ano de 2021 é maior do que foi do ano de 19. Né? A nossa perspectiva, a nossa estimativa é que as obrigações de investimento em tecnologia que as empresas terão esse ano será maior do que as de 2019. E isso é muito importante, porque isso vai fazer com que elas, né, a partir agora do segundo semestre, porque a obrigação de 21 começa a contar a partir do segundo semestre de 21, elas tenham que retomar projetos, construir novos projetos e buscar as parcerias. Então, eu queria deixar, nesse final, um recado, né, para aqueles que estão envolvidos no processo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico aí na UFRN, ligados ao PRH ou não ligados ao PRH, vivenciando projetos dentro dos laboratórios, que o momento, em função, né, de uma média de preço esse ano muito superior, o momento agora é um momento de retomada e de busca por parte das empresas de novos projetos a fim de cumprirem a obrigação com a ANP. Né? Então, ao final aqui das minhas palavras, e eu consegui cumprir bastante o tempo aí que a gente combinou, porque, como eu combinei com a organização, eu gosto muito de ter a oportunidade de que as pessoas estão participando façam perguntas, mas o importante é que eu queria deixar como recado final para vocês essa perspectiva de retomada, né, dos recursos de P&D a partir agora do segundo semestre desse ano. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu espero que tenha sido esse contexto aí de visão geral do momento que vocês queriam de mim, mas eu posso complementar com outros temas, se vocês acharem relevantes, mas para essa primeira rodada era isso que eu queria passar para vocês, e estou à disposição tanto para pergunta como para abordar temas adicionais que vocês achem necessário. Obrigado, Afonso. Obrigado, Oswaldo. Ok, obrigado, Renaud. Tempo mesmo foi, como você disse, como você estipulou, mas muito abrangente, realmente muito abrangente. Eu anotei aqui várias coisas, inclusive o que você falou de importância dentro de todo esse contexto, nós já estamos providenciando para os outros seminários ser através disso. Empreendedorismo, através de startups, tudo, transformação digital, inteligência artificial, a transformação das empresas de petróleo, empresas de energia, focando a parte de renováveis, a parte de energia eólica, que eu não sei se você sabe, aqui no Rio Grande do Norte, a próxima palestra nossa daqui a uma semana será exatamente sobre isso. Existe o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis. Uhum. Então, o Instituto Senai de Inovação ficou aqui no Rio Grande do Norte,
em função, principalmente, do potencial eólico que o Estado tem. E na próxima semana, por exemplo, nós teremos uma palestra de um ex-aluno nosso, um ex-bolsista do PRH 14, que hoje é engenheiro lá e vai falar sobre isso. Então, extremamente importante, Renaud, e eu gostaria mais uma vez de agradecer e abrir, consequentemente, a palavra para os ouvintes que queiram fazer uso dela. Obrigado. Se não quiser falar, ideal era falar, mas se não quiser falar, pode colocar aí, bom Ribamar, fica à vontade. Vamos lá. Vamos lá, que essa oportunidade a gente não pode perder, né? Exatamente, exatamente. PRH é um prospector de oportunidades. Isso aí é uma coisa que é permanente, não é, no nosso trabalho. Alfredo, eu gostaria que você comentasse sobre um aspecto que atualmente eu considero assim uma coisa nova, tá? Porque a Petrobras ela foi uma empresa que predominou no mercado nacional em todas as áreas, né, do petróleo durante muitos anos, né? Muitos anos. E hoje em dia, com essa desmobilização aí de ativos da Petrobras e outras empresas menores, pequenas mesmo, assumindo isso em regiões como a nossa aqui, que tem muitas empresas operando aqui hoje em concessões que a Petrobras foi operadora e teve o contrato de concessão com a ANP, enfim. Eu fico me perguntando sempre, especialmente quando eu tenho a oportunidade de estar num fórum desse, onde tem pessoas que estão assim com essa visão mais ampla, tá? Que é o seguinte, como no caso agora, que a ANP vê os possíveis movimentos dessas empresas pequenas que estão trabalhando, que estão operando no setor, na direção de investimentos e, principalmente, aproveitamento de tecnologias que estão sendo desenvolvidas nas universidades. Especialmente nos PRHs, Alfredo. Não, especialmente nos PRHs, né? Ribamar, a questão num primeiro momento, né, existe sempre uma percepção mais negativa em relação a esse processo da Petrobras estar passando uma parte dos seus ativos de menor produção para outras empresas. Eu acho que o reflexo disso a médio prazo vai ser fantástico do ponto de vista da sociedade em geral, da empregabilidade, do aumento de produção e das pesquisas, né? O que acontece é que é muito difícil você imaginar que uma empresa que tem um poço, né, que produz 50 mil barris dia, vai dar a atenção que merece a um campo que produz 3 mil, 5 mil barris dia, né? E o que aconteceu é que esse caminho natural de concentração de esforço da Petrobras aos grandes campos, às grandes descobertas, ele acabou levando a uma redução da produção e das oportunidades de incremento da produção no onshore, como no Rio Grande do Norte e em outros estados do Nordeste ou no norte do Espírito Santo. O que eu acredito é que passar de 3 mil barris dia para 5 mil barris dia para essas empresas é algo fantástico, né? Enquanto para a Petrobras a dispersão de esforços para levar nessa direção não compensava. Então, o que eu vejo é que, no médio prazo, o efeito em termos do potenciais fornecedores locais para essas empresas, o efeito para emprego, para aumento de royalty pelo aumento de produção e para os projetos
e aproximação com as universidades que não vai se dar de imediato. As empresas vão, aos poucos, tomando o pé da situação, construindo os seus relacionamentos. Eu acho que existe uma bela oportunidade e aposto muito na aproximação das universidades do Nordeste com essas empresas na geração de aumento de tecnologia, principalmente para elas questões fundamentais como aumento da produção, né, e redução de custo, e para elas também algo importantíssimo, logística, né, que fica muito pesada quando a produção é muito baixa. Então, eu vejo com muito otimismo, acho que é natural que no primeiro momento haja muita... É uma mudança muito drástica e, portanto, no primeiro momento há sempre um pouco de distúrbio em relação ao que estava estabelecido, mas eu sou muito otimista com o resultado disso para o Nordeste. Ok, obrigado. Pronto, Ribamar? Mais alguma coisa? Não, tranquilo. Beleza? Deixa as pessoas fazerem perguntas aí também. Quem foi que teve agora? Foi... O próprio Ribamar. Pode continuar. Você tem mais um comentário? Olha, eu tenho sim. Eu ia esperar outras pessoas fazerem pergunta, né? Porque eu sei como é que é isso, né? Esses eventos a gente fica sempre nessa expectativa aí. Pode fazer, fica à vontade, Ribamar. Tá, ok. Bom, é o seguinte, existe alguma iniciativa junto à ANP das empresas? Porque é o seguinte, essas empresas, elas não fazem, normalmente, né? Elas trabalham com campos marginais e a produção desses campos não é, vamos dizer, suficiente para que atinja aqueles requisitos da cláusula de P&D e I, né? Então, elas ficam marginais mesmo, né? As empresas grandes, que têm grandes campos, que estão produzindo e estão contribuindo para esse recurso, para esse fundo da ANP, elas normalmente tomam iniciativa, muitas delas, tá certo? Como a própria Petrobras, né? Tem centro de pesquisa, então fazem projetos conjuntos, e enfim. Então, é um movimento muito grande nessa direção. Agora, essas empresas pequenas, existe algum exemplo, algum modelo, algum caso de empresas que tiveram essa iniciativa, ou, sei lá, montar algum modelo que elas pudessem, sabe, não com muito recurso, mas com pouco recurso, elas se aproximarem mais da tecnologia, porque tecnologia eles vão precisar. Para você aumentar o fator de recuperação do campo, né, você precisa investir em tecnologia. Então, se eles não fizerem esse investimento, fatalmente a curva de produção deles vai ser aquela curva padrão, vai chegar lá, vai acabar, pronto, acabou. Né? Morreu o campo. Então, para evitar isso, para que eles possam ter uma perspectiva assim, futura, melhor para os seus projetos, eles tiveram alguma iniciativa, chegaram para a ANP, ou você tem notícia de alguma universidade que eles chegaram e disseram, olha, eu queria fazer uma pesquisa, ou então um grupo de empresas, sabe? Alguma coisa assim, sabe, Alfredo? Ribamar, como eu te falei na primeira resposta, esse processo é todo muito recente, né? Eu acho que existe aí um período de acomodação natural. Como você falou, essas empresas elas não têm obrigação de investimento porque a produção é baixa e a obrigação de investimento começa com altas produções. Mas o que eu acho é que essa aproximação é uma construção. Obviamente, a ANP pode ajudar, né? O REACT está envolvido nisso, né? Nós participamos, a área de P&D participa do REACT ativamente, buscando essa maior aproximação. Eu acho que o que nós vamos viver é um caminho natural, onde a ANP pode contribuir, e acho que quero colocar aqui a gente à disposição para isso, mas é muito importante que as universidades, os laboratórios tomem também iniciativa, né? Por exemplo, se a gente consegue fazer um evento da própria reitoria, né, com
convidando essas empresas, como eu estava antes disso tudo aqui acontecer, eu estava montando com a pró-reitora de pós-graduação um evento desse tipo, né? E aí a gente tem possibilidade de fazer uma aproximação, né, através da associação dessas empresas que têm uma associação específica. Então, né? Eu acho que temos que trabalhar, né? Temos que trabalhar. Uma vez que a obrigação não está prevista como uma regra, eu acho que temos que trabalhar nessa direção. A ANP tem, eu estou particularmente à disposição para contribuir nisso, mas, mais uma vez, eu sou otimista, porque eu acho que isso vai acontecer na medida que a gente construa a captura dessas oportunidades. Tá? Perfeito, perfeito. Afonso, quem está de mão levantada é o Wilson. Posso perguntar, professor? Pode, fica à vontade, Wilson, pode falar. Boa tarde, professor Alfredo, boa tarde, Afonso, professor Oswaldo. Sou recém-graduado, né, em Engenharia Química, minha primeira semana no mestrado, e eu tenho tomado bastante interesse nessa questão da indústria 4.0, inteligência artificial e etc. Eu queria saber do senhor quais as universidades ou institutos estão atualmente no Brasil se tornando referência nessa área, na área do petróleo, né? Claro. Isso é uma coisa importante. Se você já está no mestrado aí, né? Isso, professor. Eu comecei essa semana. Essa possibilidade de desenvolver trabalho conjunto entre os PRHs, eu acho que é muito importante, né? Então, eu acho que o Oswaldo, o Afonso e certamente coordenadores de outros PRHs têm uma articulação nacional com outros centros pela história deles. E eu acho que essa tua pergunta é interessante, porque eu acredito no potencial de muitos PRHs de desenvolverem teses em conjunto e até projetos depois, posteriormente, projeto de pesquisa, né? E, obviamente, né, a COP, a USP, a Unicamp, que tem um histórico, né, muito grande no setor petróleo. A UFRN também tem um histórico muito grande, né, no setor petróleo, mas a COP, a USP, a Unicamp, elas têm um volume de projetos e etc. nessa área, e elas estão se focando também na transformação digital. Então, eu acho que, na medida que você vai vendo um caminho, né, de um trabalho que você queira desenvolver, essa aproximação pode ser feita pelos coordenadores, pelo orientador, e caso os coordenadores precisem da minha ajuda também, eu me coloco à disposição. Mas eles têm esse network para viabilizar isso. Então, esse é mais ou menos como eu vejo. Eu acho que trabalho conjuntos entre universidades é bastante importante. Obrigado, professor. Eu queria estender a pergunta um pouco para o professor Oswaldo e Afonso, justamente para saber como é que está a situação aqui na UFRN em relação aos projetos, como é que a gente estaria desenvolvendo isso aqui. Em relação, você fala em projeto para você desenvolver no seu curso de mestrado, o que existe no curso de mestrado? Em relação à indústria 4.0, inteligência artificial. Em relação a isso, bom, o nosso PRH, no caso, o nosso programa de pós-graduação não tem nada voltado exclusivamente para isso. Realmente, pelo menos que eu saiba, não. Uma das palestras que nós vamos anunciar brevemente, no ano passado foi feita por Gladson. Gladson foi quem... Gladson.
foi quem fundou, é o dono da empresa que fez o cigarro. Só para vocês terem uma ideia de como o cara... Ele deu uma palestra para a gente no ano passado, muito importante, muito interessante, exatamente dentro dessa área, tá certo? E a gente vai, daqui umas 4, 5 semanas, nós vamos convidá-lo, dentro do cronograma que nós estamos estabelecendo, para que ele possa dar outra palestra para a gente. Eu acredito aí, Wilson, que você terá uma excelente oportunidade de perguntar a ele. Agora, só acrescentando o que o Renaud falou aí, existem os outros PRHs, as outras, porque esses PRHs estão atrelados, geralmente, ao programa de pós-graduação da sua respectiva universidade. São vários programas, esse negócio todinho. Você poderia dar uma olhada em uma entrada geral nesses programas, como o Renaud falou, da USP, Unicamp, UFRJ, Itajubá, não sei se Itajubá dessa vez está também, porque eles tinham um potencial em cima disso. Então, entrar em contato com eles e que, às vezes, a gente pode fazer uma cooperação entre o nosso PRH com outros PRHs e pode fluir de uma maneira bem satisfatória. Ok? Eu posso acrescentar, professor Afonso, que nós temos a Jéssica, né, que está no PRH 26 e está no programa de pós-graduação em Engenharia Química, né, que tem a Engenharia de Petróleo e a Engenharia de Processos, dois programas, o 26 e o 44, dentro do programa de pós-graduação em Engenharia Química. E a Jéssica está trabalhando com bombas, com bombeios centrífugo submerso, na parte de automação, usando redes neurais. Então, inclusive, eu estou como orientador e está a professora Carla Maitelli também trabalhando com isso. Então, esse de fato, é um assunto, com a palestra do Gleidson, acho que nós vamos repetir, como o professor Afonso falou, é um assunto muito bacana, um dos assuntos muito importantes que foi dado pela palestra do Renaud hoje, porque eu anotei aqui extensivamente, esse é um dos assuntos da tendência que a indústria de petróleo no Brasil está realizando, e os programas de recursos humanos devem estar acompanhando isso, né? Nós, por exemplo, no projeto que nós, a gente pode considerar, sabe, Renaud, muito boa notícia dessa retomada, né, dos projetos com SEMPS, né? Nós temos um projeto com a parte de gás natural que sofreu, eu não vou dizer que uma descontinuidade, mas eu vou dizer que está de stand-by, né? E nós justamente determinamos extensivamente dados de condutividade elétrica e de densidade, por exemplo, para justamente permitir o monitoramento do processo em linha, né? Então, isso também é algo muito interessante, os dados estarem sendo disponibilizados, tá certo? Estarem sendo não somente disponibilizados, mas também monitorados, tá certo? Em linha e com a ajuda dos modelos, com a ajuda da supervisão, a gente poder estar operando esses processos. Então, essa é uma tecnologia que nós hoje, né, dispomos, né? Cada um aqui está num local nesse exato momento. Então, isso eu gostei muito. E eu quero aproveitar, né, Wilson, muito obrigado. Eu estou esperando os outros comentários, mas eu quero aproveitar a minha fala. Eu queria saber, obrigado pelo recado e pela panorâmica, viu, Alfredo? Foi muito legal, muito, muito sintético, assim, de maneira assim, espontânea, você transmitiu para nós. Acredito que isso é fantástico, como você explicou. Você citou sobre a parte de risco, de segurança, né? Mas eu queria... e falou também, né, dessas três vertentes, que tem a ver com o que eu queria lhe perguntar. A parte do meio ambiente, né? A parte, por exemplo, da água produzida, das contaminações. Essa é uma área que ainda está demandando ou não, como é que chama? Pesquisa, aplicações. Oswaldo, quando eu citei a questão do
do risco, né? Eu não citei, mas está incluído a mitigação e, obviamente, as tecnologias de não só prevenção, mas atuação em caso de acidente, né? Então, todos os processos hoje de novas tecnologias voltadas para contenção de derramamento, elas continuam tendo muito interesse por parte das empresas. Mais uma vez, né? A questão ambiental é uma questão que pega as empresas não só na imagem, mas pega as empresas no financeiro também, né? Elas têm que estar preparadas em caso de derramamento, né? A gente viu, né? Quer dizer, felizmente não, mas de certa forma o que aconteceu ano passado, a gravidade do que foi, né? E não estava vinculado a uma determinada operação no Brasil de produção de petróleo, mas se estivesse, dá para a gente ter noção, né, do impacto não só de imagem, mas como financeiro. Então, o controle e toda a parte de contenção de um determinado derramamento, ela dentro desse contexto, não é segurança operacional, mas dentro do contexto de atuação após um acidente. Isso continua sendo muito importante para as empresas. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Hein, pessoal? Fique à vontade. Aproveitar, né? Aproveitar, isso aí, exatamente isso. Aproveitar, não é todo dia que a gente tem remol, não. Uma vez por ano, viu? Ano que vem, conta comigo de novo. Muito obrigado. Será chamado para o primeiro de aula inaugural. Pronto. Que nem hoje, né? Que exatamente. Mano. Mas bom, assim... Você sabe, Afonso, que na vez que eu tive aí presencial, no último encontro anual, né? Acho que foi 2019. Em 2019. 2019, né? Eu fiz uma apresentação muito, muito mais animada, porque era num grande auditório, com muita gente, e como eu comentei com vocês no começo, quando você dá uma palestra presencial, o ambiente é outro, né? As pessoas se sentem mais à vontade também de perguntar. E eu comentei uma coisa aquela vez que teve muita conversa sobre isso, que foi o seguinte: sempre que eu falo para os jovens que estão envolvidos em projeto de pós-graduação e de interesse em pesquisa, eu passo esse mesmo recado: não se esqueçam de dar atenção ao inglês, né? Ele vai estar diretamente conectado à sua carreira. Exatamente. Né? Seja um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, quando terminar esse processo, o inglês vai ter um papel fundamental na sua alocação. Então, eu hoje não tinha comentado isso, comentei aí presencial em 2019, mas eu quero repetir esse estímulo que eu procuro dar quando eu falo para os mais jovens, tá? Exatamente. Nós tivemos outras palestras. O semestre está meio baldeado, tá? A graduação está começando hoje, a graduação já começou há algum tempo, vai terminar no próximo dia 18 de setembro. Então, mas nós trouxemos alunos nossos, ex-alunos que estão na SchumBG, por exemplo, que deram explicação exatamente de como é, passo a passo. Então, explicaram isso tudo, extremamente importante. Inclusive, uma das alunas, hoje em dia, está no Centro de Pesquisa da SchumBG, está acabando de fazer um doutorado com a gente, que é a otimização da produção de ferramenta de perfilagem para a poços de petróleo,
de poços de petróleo para a redução de pegada de carbono. Então, isso é um assunto tão importante lá na SLUMBG, pegada de carbono, que aqui no Brasil existe pouquíssimo trabalho em relação à pegada de carbono. Engenharia química parece que não tem nenhum. Então, essa aluna está fazendo lá, é um trabalho até relativamente sigiloso, que a SLUMBG não solta, mas lá no centro de... Não é nem um centro de pesquisa, é onde a SLUMBG, é centro de pesquisa, mas é onde a SLUMBG fabrica os equipamentos dela, da manutenção, aquele negócio todo, nos Estados Unidos. Então, ela está terminando, já fez até a qualificação dessa tese de doutorado, deve estar defendendo daqui a 2 semanas, 3 semanas mais ou menos. Você tem ideia. E o inglês, eu estou falando tudo isso aí, reforçando o que você está dizendo em função do inglês, que é extremamente importante. Extremamente importante, não, é crucial. Você, sem ele, você não faz nada. E você sabe que o gerente geral do Sempre, que é o número 1 da pesquisa da Petrobras, é formado na UFRN. Como é o nome dele? Juliano. Juliano. A formação dele é de quê mesmo, hein? Ele não foi aluno de engenharia química, não, né? Não, engenharia química não, mas eu acho que ele fez outra engenharia. Petróleo, pode ser de petróleo. Eu não sei qual é a formação dele, mas ele é potiguar e formado aí. Depois eu vou pedir a você esses dados dele, que eu vou entrar em contato com ele, então. O nome dele é Juliano de Carvalho Dantas. Porra, Carvalho Dantas, Juliano, Carvalho Dantas, meu pai, por exemplo, é Carvalho Dantas, Valdomiro Carvalho Dantas. Se brincar muito, a gente é até parente, viu? Pois é, a minha família paterna todinha é Carvalho Dantas. Ele é o número 1 do Sempre atualmente. Certo. Eu anotei aqui, depois eu vou tentar entrar em contato. Vai descobrir que é teu primo. Vai ver. É isso. Bem, pessoal, mais alguma pergunta? Afonso, Oi. Eu queria aproveitar, né? Queria comentar uma coisa que eu acho que é interessante, né? O nosso presidente, né? O nosso diretor dos programas de recursos humanos é engenheiro químico e além de ser engenheiro químico, nos transmite de uma maneira muito qualificada, né? E atualizado que nós precisamos pesquisar, né? Diferente de uma pessoa que sabe, que tem o conhecimento, mas outra pessoa que tem a mão na massa, né? E aí eu queria fazer uma pergunta de engenheiro químico para engenheiro químico, né? Assim, eu tenho trabalhado com gás natural, né? Com essa parte de regeneração do inibidor de hidratos, e o gás natural ele tem muito hidrogênio, né? Principalmente é metano, né? Tem muito hidrogênio. Então, a minha pergunta, desculpa ser assim bastante sincero e um pouco leigo, né? A questão do hidrogênio, tá certo? É uma questão, eu estou perguntando como, né? Assim, uma pessoa interessada. O que assim vamos dizer, viável estar estudando, seja a nível experimental ou a nível computacional, nos processos, essa parte do hidrogênio nessas novas tendências tecnológicas? Tá bom. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que eu trabalhei com simulação, já faz bodas de prata, né? O que eu fiz mesmo de trabalho acadêmico foi na área de simulação e modelagem, né? E eu fui me transformando em economista ao longo da minha vida, deixando de ser engenheiro químico e fui me transformando em economista pela realidade da minha vida profissional, foi me levando para esse negócio e me tornei mais uma pessoa de overview das coisas, né? Que é muito típico dos economistas. Então, quando você vai fazer uma pergunta de engenheiro químico, eu morro de medo, né? Mas eu ainda sei que, pelo menos esses pontos que você levantou, eu ainda sei.
Eu vou te responder o seguinte: o hidrogênio hoje ele está na ponta na Europa, tá? A Alemanha está concentrada no desafio do hidrogênio, mas isso é uma questão da Comunidade Econômica Europeia, e ele vale a pena você se debruçar um pouco nele, porque certamente você pode ter caminhos, porque nós temos hidrogênio verde, hidrogênio marrom, hidrogênio turquesa, tem sido dado nomes de cores aos processos que vão levar ao aproveitamento do hidrogênio. Um deles, né, que é um que está sendo bastante estudado, é a questão de você fazer a eletrólise utilizando eletricidade oriunda de renovável. Tá? Então, com isso, você aproveita a intermitência da renovável, tá? E você, com isso, gera um combustível de fácil deslocamento e como se estivesse ali guardando aquela energia em lugar de guardar numa bateria, né? Mas existem também estudos pelo caminho da rota do gás natural. Também existem estudos pelo caminho da rota do gás natural. Então, eu acho assim, que a rota vencedora ainda não está definida e, mais do que isso, é muito provável que não exista uma só, né? São vários caminhos que estão hoje em análise para a utilização do hidrogênio. E, obviamente, a rota vencedora, o caminho vencedor, que aí não é nem uma rota, mas o caminho vencedor, vai estar muito atrelado à questão do custo no processo. Então, é muito importante que a gente só compreender que hoje tem buscas por diferentes caminhos. Né? Busca por diferentes caminhos. E mais do que isso, está ficando nítido que essa vai ser uma das grandes soluções no problema das emissões. Então, eu acho que vale a pena você, como alguém que tem uma história com gás natural, olhar para essa hipótese, o que está se fazendo no mundo hoje como gás natural no caminho do hidrogênio. Eu acho que isso pode dar samba, sim. Tá? Muito obrigado, viu? Mas não fala que vai me fazer pergunta de engenheiro químico, que eu morro de medo. Tá? E aí, pessoal, mais alguma pergunta? A gente cumpriu bem o combinado. Eu falei que ia falar até 40, 45, para a gente ter tempo aí de pelo menos uma meia hora de discussão, e deu certinho, viu? Exatamente. Então, mais uma vez, eu tenho que agradecer a você, Renaud, pela dar seu tempo para a gente aqui, aproveitar todo o seu potencial para que a gente, nossos alunos e os demais. Eu estou vendo que Maria Isabel está também no circuito. Maria Isabel é a nossa grande querida PV da FURB do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Um beijão para você, Isabel. Obrigada. Feliz de ter ouvido o Renaud. Muito obrigado, Renaud. Foi muito bom. Prazer, foi um prazer. Beleza, Maria Isabel. Você quer fazer alguma pergunta, Maria Isabel? Não. Já foi bem abordado. Eu acho que foi excelente. Nós estamos entrando, o nosso PRH esse ano, essa nova versão do PRH, ela tem um mix entre o meio ambiente e a transformação digital, entre as tecnologias digitais. Então, a gente está aberto a parcerias. Perfeito. Tá ok, Isabel. Muito obrigado, viu? Tem mais algum PV?
Não. Eu acho que. Ah, o Jamilton teve aqui, o João Wellington teve... Isso, ele teve que sair. Teve que sair, tá? Ele estava presente também, o Ribamar. Ribamar continua. Eu queria lembrar para a Isabel que para ela se comunicar com o professor Romualdo, nosso PV do PRH 14, ele completou aniversário dia 18. Dia 18. 83 anos. Quantos anos? 83. Aí eu ia perguntar por ele. Obrigado por você falar. E ele está bem, graças a Deus. Tá bem. Beleza. Um abraço para o casal, o rico casal, o Romualdo maravilhoso. Realmente. Tem o Paulo Estevam, professor. Sim, Afonso, prazer aí revê-lo, Maria Isabel, professor Renaud, Paulo Estevam aqui do 38, viu? Aqui, o FPE, tudo jóia. Como vai você? Vai bem? Tudo bom, graças a Deus. Nessa pandemia aí, né? Se escondendo, mas tudo bem. Quer fazer uma perguntinha para Renaud? Se quiser, fica à vontade. Professor, é o seguinte, nós temos aqui, né, uma ideia, né, nessa questão da descarbonização, né, da transformação energética, né? O Nordeste, a gente sabe que ele é abastecido por um gasoduto aqui, né, que passa dentro das regiões de agrícola, né, de cana-de-açúcar. E eu fui oriundo da indústria da cana. E é um desperdício a gente perceber que os ativos, né, de geração de energia, né, térmica ou bagaço de cana aqui na região ficam quase que 6 meses parados, né, porque a safra nossa de cana é muito pequena, diferente do Sudeste, né, que roda quase que o ano todo. Aí eu tive conversando com alguns colegas por que a gente não aproveita o uso de gás natural para gerar energia elétrica, né, na entre-safra dessas usinas, né, que ficam ociosas, né, podendo gerar renda, né. Assim, eu tenho conversado com algumas empresas aqui, mas falta assim clarear mais essa questão do gás natural, né, como que vai ser a política, né, agora que houve essa movimentação aí. O senhor poderia contribuir com alguma coisa nessas minhas dúvidas? Paulo, o que eu posso contribuir é dizer para você que você mesmo citou aí durante a sua pergunta a questão da grande transformação que o gás natural vem passando do ponto de vista de legislação, né? Eu acho que a gente está entrando, nesse momento, numa outra realidade para o potencial do gás natural no Brasil, porque a legislação e toda a estrutura da regulamentação que ela vai exigir da ANP, e que a ANP já está no caminho de construir essa regulamentação em função da lei, é mais ou menos um consenso entre todos os analistas de que o gás natural vai ter uma queda de preço significativa com essa concorrência e com o potencial de investimento em novas infraestruturas. Então, eu acredito que o teu projeto ele ganha corpo na medida que o preço do gás natural caia, né? E na medida que a gente aumente a demanda, nós vamos ter cada vez mais investimento em infraestrutura e redução de preço. Então, o gás natural, como eu tinha falado na minha apresentação, se você comparar o Brasil com o mundo, o percentual do gás natural na nossa matriz energética é ainda muito aquém do que é nos países desenvolvidos. Certamente, né, a gente tem uma grande oportunidade com essa mudança de legislação de crescer a participação do gás natural na nossa matriz energética. Nós estamos também, né, com uma perspectiva de fortes investimentos em terminais de GNL, na medida que o mercado pode crescer pouco a pouco, né, o GNL, no primeiro momento, pode ter um papel nesse crescimento. Então, eu acho que você tende a ter aí mais oportunidade na medida que o nosso preço de gás caia, porque realmente, com o preço de gás que a gente tem hoje comparado com o resto do mundo,
fica muito mais difícil. E a gente vai caminhar nessa direção, eu acredito, com essa mudança de legislação. Ok, professor, excelente, muito agradecido aí, parabéns pela apresentação, Afonso, pelo tema aí, viu? Valeu, Paulo, obrigado. Bem, pessoal, mais alguma pergunta? Então a gente vai liberar a Renault. Vai liberar a Renault, que a Renault não pode passar a tarde toda com a gente aqui, não, tá certo? Ótimo. Tem coisa para fazer. Eu falei que eu dei uma flexibilizada na agenda para a gente poder ter tempo, está tranquilo. Quero, mais uma vez, agradecer a vocês pelo convite. É um prazer, eu adoro falar para os jovens, né? Eu acho que a gente tem que buscar isso mesmo, né? Mostrar as oportunidades e poder fazer construir um incentivo para aqueles que hoje estão buscando um caminho pela pesquisa, buscando mestrado, doutorado, que já mostraram capacidade, porque foram selecionados, isso é importante, né? Não estão aí no mestrado, doutorado por sorte, foram selecionados e que o caminho é esse, é empenho, é gostar mesmo, ter prazer com esse processo de tecnologia, e eu gosto muito de poder falar isso para eles. Então, eu quero te falar mais uma vez, estou à disposição aí, ano que vem estaremos juntos em Belém, se tudo der certo. Se tudo der certo, Deus quiser. Renault, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado a presença de todos. Gostaria só de pedir que os alunos ficassem ainda para que nós possamos conversar um pouco, tá certo? Tá bom, Afonso? Então, muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Deixa eu só encerrar a gravação aqui, professor. Tá certo.